Paz do Senhor, meus queridos, Gui aqui. Hoje nós vamos trazer para você mais um assunto sobre a lição 5 do terceiro trimestre dos jovens. Instrução para os pastores. Instruções para os pastores. Lendo, e relendo a lição, a gente vai criando alguns pensamentos sobre o cenário de hoje. E é muito interessante que quando a gente lê o contexto no qual foi usado, o texto bíblico, quando a gente vê o contexto no qual foi usado por base para escrever, a gente vê a necessidade de influenciar você a conhecer os contextos bíblicos. Hoje, instruções para pastores, eu quero motivar você a entender esse universo que é o universo do pastor. Hoje, o texto do dia é: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Qual é a síntese do texto? Pastores são líderes escolhidos por Deus para cuidarem do rebanho do Senhor. Os objetivos: mostrar o perfil da liderança segundo Paulo, explicar a instituição do ministério, conscientizar das qualificações de um pastor. Qual é o perfil de uma liderança segundo Paulo? Uma visão sobre Paulo. Paulo, ele tanto era um influenciador, como ele também era um zelador. Como assim, Guilherme? A gente vai ver o cuidado que ele tinha no discipulado. Em discipular os seus liderados, em acompanhar seus liderados, ele tinha esse cuidado. Você, professor, que está dando essa lição para a sua turma, você tem que motivar nos seus alunos a ter esse cuidado. Não é somente ter um cargo que me dê exposição ministerial, e sim influenciá-los a conhecer intimamente o propósito de ser pastor. Por quê? Porque quando você está na posição de pastor, o cuidado muda. Quando você está na ministração, na itinerância, você está visitando igrejas, congregações, trabalhando, você encontra um certo tipo de dificuldade. Agora, quando você está à frente de uma obra, você encontra outro tipo de dificuldade. Por quê? Porque quando você está na itinerância, nos trabalhos, louvor, palavra, aconselhamento, palestra, você está indo como auxiliador, você está indo como uma resposta de Deus, você está indo com uma palavra de direcionamento. Dentro dessa palavra você vai ser usado na cura, na profecia, na revelação, na direção, na exortação. Só que agora, quando você está na posição de pastor, você ouve essas mensagens, mas também você ouve a ovelha, você ouve pessoa por pessoa, caso por caso. Aí você entende que o título de pastor não é só algo para diferenciar a sua capacidade, e sim acentuar a sua capacidade. Por quê? Porque o papel do pastor é cuidar, direcionar, mas zelar por aquilo que Deus lhe entregou. E uma das coisas mais lindas que Deus entregou aos pastores são as ovelhas. Quando você senta para conhecer uma pessoa, quando você senta para conhecer uma família, quando você senta para aconselhar um pai, uma mãe, quando você senta para aconselhar um jovem, um adolescente ou até mesmo uma criança, você vai conhecer Paulo em uma área da vida dele que você vai achar muito linda. Nós nos baseamos nos sermões. Queremos ter a ousadia, queremos ter a capacidade textual de falar palavras difíceis, de falar textos difíceis, concordâncias no grego, hebraico, aramaico, enfim. Queremos ter essa propriedade e isso é bom. Só que tem uma frase de Jung que ele diz, a segunda parte da frase que diz assim: quando estiver de frente com uma alma, seja apenas outra alma. Exemplo, se coloque no lugar dela.
ouça ela. Às vezes ela vai só precisar ser ouvida. Instituição do ministério e conscientizar as qualificações de um pastor. Eu costumo dizer que Paulo com Onésimo foi um caso muito interessante quando se fala de ministério e qualidade de pastor. Por quê? Porque quando a gente olha para Filemão tendo a oportunidade de discipular Onésimo dentro de casa e não acontecendo, Onésimo manifesta um caráter ruim e acaba sendo preso. Paulo faz da prisão um lugar de discipulado e ainda dá garantia para Filemão receber a pessoa na qual saiu da casa dele com caráter, porém agora receber a mesma pessoa, só que com um caráter discipulado. Paulo diz, recebe a ele como se recebesse a mim. Essa é uma das qualidades dos pastores, sustentar a palavra, direcionar uma pessoa, ser digno no que faz, ser fiel no que faz e ser comprometido com aquilo que está fazendo. Aqui o texto bíblico, 1 Timóteo 3, de 1 a 7, diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que os bispos seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que ensoberbecendo se não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Aqui eu quero frisar algo muito interessante que está aqui, ó. No versículo 4 diz assim, ó, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Aqui nessa aula eu estou falando tanto para professor como para aluno. E você, professor, você vai repassar essa informação para o seu aluno e você, aluno, vai crescer no conhecimento. Só que aqui a gente também fala de duas gerações. Uma geração que está ensinando e uma geração que está aprendendo. A geração que está ensinando, ela tem que ter domínio sobre a sua própria casa e os filhos sobre sua sujeição. O que a gente enfrenta no dia de hoje? O eu sei, o não dá nada, né? O deixa para mim. São falas hoje que traz tanta garantia numa base de conhecimento que uma criança de 12 anos acha que tem 32. Onde é que aconteceu esse erro que agora a criança de 12 anos tem tanta certeza do que está fazendo? A criança de 16, a criança de 15 tem tanta certeza do que está fazendo. Aqui então a gente vai ver você, professor, tendo que ter um relacionamento com o seu filho, não só como alguém que quer corrigi-lo, alguém que quer apontar a vida dele, definir a vida dele através dos seus próprios sonhos, e sim direcionar o seu filho através do plano divino, porém motivá-lo a ter sonhos em Deus para que ele venha ser criado dentro de uma educação cristã. E você, filho, você aluno agora que me escuta, você tem que entender que há dois tipos de sábio. Há o sábio é aquele que, além de ter conhecimento, ele entende que ele não sabe de tudo, ele precisa aprender mais, então ele vai ser sempre humilde de aprender um pouco mais, de receber um conselho. Às vezes ele domina o assunto, mas ele se permite ouvir para que haja crescimento entre as partes, ele se mostra humilde. Aí tem o sabido. Qual é o sabido? O sabido é aquele
que tudo que tu falar para ele que tu fez, ele fez em dobro, ele fez 3 vezes ou ele fez melhor. Então, é onde a gente vê a dificuldade de hoje. Nós temos um material maravilhoso que nós queremos aplicar, só que tem pessoas que carregam versículos bíblicos na ponta da língua. Eu já sei do resultado, o problema não é saber a resposta. Melhor dizendo, não é o resultado. O problema não é saber a resposta. O problema é saber o resultado disso. O problema é saber o resultado disso. Somos enxertados na videira verdadeira. A Bíblia diz que aquele que produz vai ser podado para que ofereça mais, mas aquele que não vai ser cortado. A preocupação da sua liderança contigo, agora eu estou falando direto com o aluno, você. A preocupação do seu discipulador, do seu professor dentro do departamento é fazer com que você tenha, em vez de ser sabido, você ser sábio. Você ouvir os seus pais, ouvir a sua liderança e entender que eles querem que você gere mais frutos. Mais frutos emocionalmente. Seja alguém posicionado em opinião, seja alguém firme em opinião, alguém que saiba defender aquilo que vive, alguém que saiba sustentar o evangelho em si. Emocionalmente, sustentar a sua opinião, espiritualmente, saber que Deus professa, que está firme em Deus e que é contínuo em Deus, através das práticas que a Bíblia oferece, leitura, jejum e oração. Então é onde a gente vai ver essa sujeição, que governe bem a sua própria casa, líder, tendo os seus filhos em sujeição, com toda modéstia. Aqui é um conselho para os líderes, porém você filho, você se vê aqui como sujeição. Tá bom, meu pai, obrigado, meu pai, por favor, meu pai. Minha mãe, a mesma coisa, a mesma fala. Qual é a diferença? É que hoje o filho fala mais alto do que o pai. Aí é onde nós vamos ter que fazer um trabalho diferente. Por quê? Porque nós estamos sempre buscando uma estratégia para gerar conforto ou um caminho menos cansativo. E o sabido faz o quê? Procura sempre o pior caminho, porque não consegue ouvir a sua liderança. Então você, professor, motive agora, motiva os seus liderados com a sua palavra, com o seu testemunho de vida, para que eles venham entender que para eles se tornarem um bom pastor, para que eles se tornarem um bom líder, primeiro eles estejam aptos a ouvir, depois se aconselhar, filtrar. Eu tenho uma ideia, eu vou amadurecer com a minha liderança, eu vou amadurecer com o meu pai, eu tenho vontade de fazer tal coisa, eu vou me aconselhar com meu pai. Se isso for na sua vida pessoal, se aconselhou com seu pai, agora vai no seu líder e se aconselha com eles. Olha, me aconselhei já com meus pais, orei e estou aqui para dividir contigo, porque eu ainda quero estar firme e ter convicção naquilo que eu vou fazer. Isso é estar sujeito. E nada mais bonito do que alguém muito educado. Alguém educado entra em qualquer lugar, sai de qualquer lugar. Imagina uma pessoa educada andando com Cristo. Aí é onde muitas vezes a gente quer vencer na vida, quer alcançar coisas em Deus, mas ainda não deu um passo para trás para fazer um ressignificado da sua própria vida. Introdução. Como temos visto a missão de Timóteo em Éfeso de defender a pureza do Evangelho contra o ataque dos falsos mestres, incluía necessariamente a transmissão de uma sólida doutrina para toda a igreja. Não era apenas refutar diretamente os que estavam ensinando falsas doutrinas, mas aparelhar a igreja com um ensino puro. Todo o corpo precisa estar bem ajustado, para que crescesse de forma saudável com todos os membros funcionando adequadamente. Qual é a nossa dificuldade nesse adequadamente? Quer dizer que cada coisa estava no seu lugar.
era adequado para ser porteiro. Você vai ser porteiro, entendo que serei porteiro. Você vai ser agora quem vai cuidar da limpeza da obra. Ok, eu vou estar na limpeza da obra. Estou trazendo para o contexto de hoje. Hoje você vai fazer a leitura, semana que vem você vai cuidar da porta. Isso são coisas que nós precisamos aprender a fazer com prazer. Coisas que a gente traz para a luta de hoje. Como servir, como devo servir, a quem servir. Não é porque a sua liderança pede que você deixe de fazer para Deus. E não é porque você ouviu a Deus para fazer alguma coisa que você não tem que consultar seus líderes. É onde então entra um corpo sadio, possui células de defesa. Células de defesa. Eu quero ler um versículo aqui, que está aqui, ó. Da qual todo o corpo bem ajustado é ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Olha aqui a parte C. Faz o aumento do corpo para a edificação do amor. Vou continuar. Um corpo sadio possui células de defesa que identificam e repelem os invasores. Na igreja, essa função é dada primordialmente aos pastores. Por isso, precisamos de uma liderança forte, dotada das qualidades espirituais e morais exigidas pela palavra de Deus. Ouçamos o Espírito. O escritor da IBD ele coloca algo muito lindo no final. Ouçamos o Espírito. Aqui eu quero falar de dois tipos de crítico. Como assim dois tipos de crítico? Ao crítico levantado por Deus e ao crítico que é direcionado pela sua própria carne. O crítico levantado por Deus. Todas as vezes que Deus dá um argumento para ele criticar, Deus dá a solução para ele. Assim nós vamos tê-lo por profeta. Eu vejo o erro, eu vejo o problema, eu sei do que está acontecendo, mas eu não potencializo o erro. Eu trago o erro para perto de mim, consulto a minha liderança ou consulto a Deus. Se for motivo de escândalo, consulto a Deus, peço uma estratégia para Deus, para que haja uma melhor conversação, para que as partes erradas venham a se arrepender e voltar para o ritmo natural diante de uma caminhada na fé. O crítico que não é da parte de Deus, tudo ele coloca defeito, em nenhum momento ele oferece a solução, e quando oferece a solução, ele diz: usa o fulano. Aí é onde a gente conhece por murmurador. A gente vai ali e diz: não, mas a lâmpada está assim, o chão está assim, a parede está assim. Para a gente não falar aqui, né? Enfim, nós precisamos ser maduros em certos assuntos. E você, professor? Às vezes você já viu num aluno isso. No meio da juventude, ele é um crítico. Só que ele tem um potencial imenso de ministrar a palavra de Deus, de louvar a Deus, no evangelismo, no aconselhamento. Porém, sem acompanhamento, sem ele ser acompanhado, em vez de ele ser alguém profético, ele vai ser alguém que vai acabar trazendo divisão. Porque o profético, ele aproxima de Deus. O crítico, murmurador, ele afasta de Deus. Por quê? Porque o crítico com Deus, ele diz: olha, eu estou vendo tal dificuldade, porém, podemos organizar. O crítico sem Deus, estou vendo o problema e a culpa é do... Aí é onde a gente vê Timóteo sendo aconselhado por Paulo e dizendo: revesti-vos, pois, das armaduras celestiais. Por quê? Porque a vossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra os principados e potestades que estão nas regiões celestiais. Quando eu entendo
que infelizmente uma pessoa foi ministrada pelo inimigo, ou orquestrada pelo inimigo, ou uma seta, ou um dardo, um pensamento ou um desejo, fez com que aquela pessoa produzisse algo ruim, eu trago ela para perto e eu ajudo ela a voltar a ouvir o Espírito Santo. Então, ouça o Espírito Santo. Agora, vamos para o perfil da liderança. 2 Timóteo 2,15 diz assim, ó, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, que maneja bem a palavra da verdade. A palavra aprovado aqui vem do grego e é um teste muito lindo. Estava estudando essa passagem para montar uma ministração e eles faziam um teste. Essa palavra aqui no grego, ela vem da contabilidade. Quando uma pessoa tinha uma dívida com outra pessoa e ela ia pagar, eles pegavam aquele pacote de moeda e entregavam para quitar a conta. Se a pessoa visse que aquelas moedas de prata não tinham o mesmo peso das moedas de prata, porque o metal foi alterado, eles levavam até um ambiente onde os contabilistas ficavam, os administradores da época ficavam, e o chão era de mármore. Quem conhecia a moeda, os mestres naquela época na área da contabilidade conheciam, os especialistas, o metal, a prata e os outros, o cobre, enfim, eles pegavam uma moeda dali e jogavam para o alto e todos ficavam ouvindo. A moeda, quando batia no chão, ela fazia um som. Esse som provava se ela era verdadeira ou se ela era falsa. Então, Paulo falou para Timóteo, num nível de provação, que ele viesse a dizer, te mostre de uma maneira aprovado, para que tanto diante de Deus, quanto em público, você seja visto como verdadeiro. Não envergonha a Deus no secreto e também não envergonha a Deus em público. E que maneja bem a palavra da verdade. Ele estava dizendo, te apresenta diante de Deus e diante dos homens aprovado. É onde entra então essa palavra, apresenta-te de Deus aprovado. Qual é o perfil da liderança? O perfil da liderança é saber organizar, repassar, distribuir os cargos e fazer com que os seus obreiros, os seus liderados, sejam discipulados a ponto de serem aprovados tanto diante de Deus quanto diante dos homens. Qual é a postura que eu tenho que ter? Sempre a postura de um investidor. Como assim? Você, jovem professor, e você, jovem aluno, tenha em mente, você é um investidor, como Jesus foi. Investiu em quem ninguém acreditava, você tem que investir naquele a quem ninguém acredita, porém Deus, ministrando no seu coração, invista naquela pessoa, para que aquela pessoa venha a ser aprovada por Deus e aprovada pelos homens. A instituição do ministério. Gálatas 5:26, não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Durante muito tempo, já fui morador de rua. Então, lá atrás, quando eu tinha argumento, falta de maturidade para entender algumas coisas, alguns posicionamentos que eu deveria tomar na minha vida, eu lutava muito com eu preciso ser transformado, eu preciso permitir ser aconselhado, eu preciso permitir, eu preciso me permitir ser amado. Em busca de uma capacitação, hoje tenho 2 cursos, sou cursado em 2 áreas, então até chegar a esse curso e continuo estudando, analisando para fazer novas faculdades, só que quando você entende que a tua vida precisa de um novo significado e que Deus está formando em ti algo para que você coopere com outras vidas, seja canal para outras vidas, você não entra dentro desse versículo. Por quê? Porque
seu ministério, ele não precisa cobiçar o ministério de alguém. Seu ministério não precisa trazer honra sobre você. Você pode ser honrado, mas a glória é para Deus. Quando você pega a glória e traz sobre a honra que Deus está te dando, de estar exercendo essa função ministerial, você está tirando de Deus a glória dele. E isso você está trazendo para ti, você está se tornando alguém com uma vanglória. Você já está sendo galardoado. Irritando-nos uns aos outros. Por que eu irrito alguém? Por que eu vou provocar irritação a alguém? A gente só se irrita com aquilo que não é natural. O que é irritação? Não tem quando você entra num lugar que tem uma poeira e você começa a se coçar? Que tem aquela terra no ambiente, ou entra num lugar muito sujo que te dá agonia no corpo e tudo te coça. Ou você bota uma roupa que o sabão não deu certo e você é alérgico, a sua pele se irrita, quer dizer que não é natural. Já excedeu a graça. E por que te irrita? Aí é onde a gente vai entrar no tratamento espiritual e emocional. Por que me irrita a vida do outro? Porque a posição dele é maior que a minha? Não é o porquê ele está lá. É o que eu preciso fazer para também chegar lá. É onde a gente tem que filtrar e traduzir essa palavra. Não é o porquê o fulano, é o porquê eu ainda não. Aí é onde a gente cura a igreja e nos curamos para servir a Deus. Porque quando você serve a Deus, dizendo eu tenho a capacidade de fazer, você vai sozinho. Agora, quando você diz para Deus, Deus, eu não vou se o Senhor não ir, você está sendo humilde como Moisés foi. Tem uma multidão comigo, eu podia ser líder deles, eu podia ser o cabeça deles, eles podiam me ovacionar. Porém, eu sei com quem eu ando. Não deixa que eu vá sozinho. É onde então entra essa instituição, invejando-nos uns aos outros. O que é inveja? Cobiçar o que é dos outros. Por que eu vou cobiçar o que é de alguém? E hoje em dia a gente vê muito isso. Meio invisível, meio encoberto, mas nós temos uma geração olhando para o celular e entendendo que o sucesso dos outros é o seu sucesso. Não sabe qual profissão quer para a vida, não sabe o que quer para a vida toda, se quer uma casa, se quer uma família, se quer um filho, se quer 2 filhos, nem sabe se filho quer. Só que agora, professor, chegou o nosso momento de motivar e incentivar essa geração a entender que o cargo não oferece exposição para vanglória, e sim para alcance de novas almas, para dar crescimento à obra do Senhor. Para que a obra do Senhor cresça em números, mas que a fé também nos irmãos cresça. E o que é a fé? Versículo 2 do capítulo 11 de Hebreus vai dizer que foi pelo testemunho dos antigos. Quer dizer que nós chegamos aqui porque a fé de alguém alcançou o coração de Deus. Deus, movendo o seu coração, abençoou a vida dele. E através desse testemunho, Deus me motiva a entender que a minha fé, em movimento, também alcança as bênçãos do Senhor. E fé, o significado dela é fidelidade, constância no seu argumento. Então não é sobre o que os outros estão fazendo, é sobre o que eu fui chamado para fazer. Ah, mas não tem mais. Ou você serve para curar, ou você serve para direcionar. O sal, ele serve para quê? Ou para matar, ou para dar sabor. A luz, ou ela clareia, ou ela direciona. Não entendi. Pega um ponto de referência com uma luz a 15 quilômetros. Você olha para a luz e você toma ela por direção. E você vai até aquele ponto de referência porque você está vendo uma luz. E o sal? O sal, quando você joga sobre a terra, ele cauteriza. Ele queima tudo que está naquele lugar. Ótimo veneno para pulga. Quando você olha, então, para essas necessidades na minha vida,
Por que que eu priorizo o meu conhecimento? Por que que eu priorizo a minha posição? Glória a Deus que você é pastor, glória a Deus que você é evangelista, glória a Deus que você é presbítero, glória a Deus que você é diácono, glória a Deus que você está como auxiliar, porém você vai ser sempre um diácono na obra, você vai ser sempre um servidor na obra do Senhor, você vai sempre estar em serviço. O que que o cargo nos aponta? Mais responsabilidade. Quero ser pastor, saiba que o papel do pastor é servir as ovelhas, levar as ovelhas a um pasto verde, levar as ovelhas a uma água tranquila, alimentar o seu rebanho, cuidar do seu rebanho, curar o seu rebanho. Então, tudo aquilo que você está produzindo em você não pode, dentro do seu coração, ser motivado pela inveja. Eu vou ser porque o fulano é. Eu vou fazer porque o fulano faz. Não, não. Jovem, você tem que entender que o Evangelho, ele te oferece salvação. E o nosso galardão é na eternidade. Só que a Bíblia diz que nós vamos ter uma vida de abundância aqui, nós vamos conseguir alcançar metas, objetivos, vamos conseguir alcançar a vida estável aqui, porém vai ser um conflito constante. Mas ele também deu a resposta para isso. Ei, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Tá, mas eu vou andar sozinho aqui? Não, até a consumação dos séculos estarei com vocês. E nesse espaço de tempo, o Espírito Santo vai estar com vocês. As qualificações e os seus aspectos. 1 Timóteo 4, 11, 16 diz assim, ó, manda essas coisas e as ensinas. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis. Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar, ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual não te foi dado por profecia, com imposição de mãos do presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti, mesmo e da doutrina. Cuida de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti como os que te ouvem. Qual é o interesse? Salvar a ti e aos que te ouvem. Aqui no versículo 14 diz assim, ó, não desprezes o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia com imposição de mãos do presbitério. Você, professor, agora. Muitas vezes nós olhamos, infelizmente, nós olhamos, não posso dizer nós, mas nem generalizar, mas há casos de que a gente vê dentro da juventude, da adolescência, dentro do departamento, um jovem ou uma jovem que se destaca mais. E infelizmente, por uma área na liderança, não ser curada, o que acontece? A gente acaba não dando esse espaço para essa pessoa crescer. A gente acaba não dando essa palavra para que a pessoa não cresça. A gente acaba fazendo com que ela não tenha espaço para produzir. A Bíblia diz que quem pode é Cristo. Aquele que estiver em mim e estiver dando fruto, eu vou podar para que cresça, para que dê mais frutos. Não se sinta coagido, não se sinta menor, porque alguém tem uma palavra, Deus revelou uma palavra específica para ele, deu um dom maravilhoso para ele. Não deixe ele de canto, investe. Investe na vida dele, porque a pessoa que ganhou o Billy Graham para Jesus questionou a Deus e disse, Deus, tu prometeu na minha vida que eu faria uma grande obra, até que um dia o Espírito Santo disse para ele, olha, a alma de quem tu ganhou, eu te usei para ganhar ele. Você sabe a guerra que um liderado seu passa. Deus tem um propósito gigante na vida dele. E precisa de mim e de você abençoar a vida dele, direcionar a vida dele, para que no futuro dele aquelas promessas do Senhor venham a se cumprir. Da mesma maneira que uma criança leva até os 13 anos de idade para ter uma opinião bem formada, aquele jovem nas suas fases espirituais
começa de um jeito, mas vai amadurecendo espiritualmente, ele vai ter posicionamento, ele vai ter estrutura e maturidade para lidar com as coisas futuras. Porém, é agora o momento de investir naquela vida que se destaca. Da mesma maneira, aonde é que o jovem despreza o seu dom? Quando ele é menosprezado sem perceber. Quando você deixa de dar oportunidade para ele, quando você deixa de abrir uma porta para ele. Ah, mas eu tenho medo de ele se ensoberbecer. Aí é onde entra o papel do discipulador, aonde entra o papel do professor. Ei, vem cá, estás errando nisso, estás errando naquilo, eu faço isso. Eu desço do púlpito e pergunto para minha esposa, como foi? Eu desço do púlpito e pergunto para o meu pastor, o que eu preciso melhorar? Eu pergunto para os meus amigos mais próximos, do meu ciclo mais próximo de afetividade, eu pergunto para eles, o que vocês estão achando? Tanto que no dia do casamento, do meu noivado, vou trazer um testemunho aqui, chegou um irmão para mim e disse, ei, te acalma. Eu disse, por quê? Te acalma, te acalma. Olha como é que tu tá. Cumprimenta as pessoas. Eu estava tão nervoso, mas tão convicto do que estava acontecendo, que eu, por querer organizar e querer o bem das pessoas, eu não estava cumprimentando ninguém. Chegou um amigo meu, me chamou de lado e disse, ei, calma, respira, a gente está aqui para te ajudar, não faz tudo sozinho, deixa que a gente faz para ti e tu vai devagarinho, cumprimento pessoal, na bênção, seja quem tu é. E aquilo ali ficou marcado para o resto da minha vida. Por que mudar a essência de Deus que é em mim, se o Espírito de Deus, através de mim, opera maravilhas? Então é onde eu e você precisamos entender que não podemos menosprezar alguém e também, se somos menosprezados, divida com a sua liderança. Olha, eu estou tendo conflito emocional nessa parte, estou tendo uma crise ministerial nessa área, porque está acontecendo isso, isso, isso. Um bom aconselhamento, Salomão falou, num bom aconselhamento, você vai conseguir vencer essa guerra. Então é onde nós vamos olhar aqui, ó, as qualificações e os seus aspectos. Seja fiel com Deus. Seja convicto no seu chamado. Mas não deixe de investir no ministério de alguém. E eu quero ler o versículo 16 que diz assim, ó, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Mantenha em ti aquilo que os teus líderes passam para você. Você, professor, busque nos seus líderes aquilo que os seus líderes têm passado para você. Persevere nessas coisas, porque fazendo isso, te salvará tanto a ti, mesmo como aos que te ouvem. Medita nessas coisas e ocupa-te nelas, aproveitando, seja manifesto a todos. Aquilo que você é em secreto em Deus, aquilo que você tem comunhão com os seus líderes e você permite ser ensinado, você vai repassar um bom ensino e você vai conseguir repassar para a próxima geração uma maneira linda de discipular. Por quê? Lindo que eu digo é saber dizer sim, mas também saber dizer não. Saber dizer sim e sustentar ele na direção certa e na posição da maneira certa e dizer não, porém, continuar do lado dele para que ele não se desvie. Porque um não pode matar uma pessoa na fé. E um sim também, porque ela pode se soberbecer a ponto de deixar o Espírito Santo de lado e ter convicção nela mesma daquilo que ela é. Então é onde a gente tem que entender as qualificações e os seus aspectos. E aqui a gente conclui, Paulo conclui a lista de qualificações do pastor, incluindo a recomendação que não e sejam neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo e que tenha bom testemunho dos que estão de fora. Concluindo, portanto, que pastor deve ser maduro espiritualmente e viver em harmonia com todos, em casa, igreja e na sociedade. O desafio é grande. Oremos mais por nossos pastores. Tem algo lindo na palavra de Deus, que você olha para o ministério de Samuel e de Jesus e você vê que o Espírito que estava neles produzia harmonia no lugar onde ele estava. Em Samuel vai dizer
que Samuel crescia, porém o espírito que estava sobre Samuel fazia com que no meio dos homens ele era bem recebido. E é esse espírito que tem que estar em mim e é esse espírito que tem que estar em você. Não é um espírito que quer se sobressair sobre as pessoas, mas é um espírito que quer trazer todos para perto. E quando a gente olha para Atos e a gente vê o crescimento da igreja na fé e em números, é porque o Espírito Santo do Senhor estava operando. E essa força centrípeta, essa força que traz para o centro, essa força que unifica, essa força que traz qualidades e que divide qualidades com quem estão ao nosso redor, é essa força que é a graça e a glória de Deus. É essa força que tem que estar em mim e é essa força que tem que estar em você, professor e aluno. É esse poder que tem que estar em mim, mas é esse poder que tem que estar em ti, professor e aluno. É esse poder, professor, que tem que estar em você. E é esse poder, caráter, que tem que ser dividido de você para os seus liderados. E aqui eu concluo agradecendo o nosso pastor Roberto Ovaile, o nosso vice Alceu Mocfa, superintendente da Escola Bíblica Dominical, pastor Carlos de Souza, o nosso amigo Adriano Fidelis e o Julian que prepara os slides. Que Deus abençoe a tua vida, esteja atento para os próximos vídeos, curta, comenta, ali embaixo, ali, dê dicas ali, deixe seu comentário, porque é para crescimento da obra. Que Deus abençoe a tua vida.